Olá, meus amigos. Essa é mais uma das nossas aulas do curso de Educação de Crianças. E para quem está acompanhando, já assistiu aula sobre educação da vontade, da memória e de outros aspectos. Hoje nós vamos falar sobre a educação religiosa, né, de nossas crianças e adolescentes, né? Aqui do meu lado, meu filho Pedro, né, que tem 13 anos. Eu resolvi chamar o Pedro para fazer hoje uma aula diferente. Hoje, então, pensei de como vamos falar de educação religiosa, trazemos o conhecimento de uma encíclica de um grande Papa, o Santo, Papa São Pio X, que escreveu uma encíclica dedicada ao ensino do catecismo, né? A Scherbo Nimis, né? E então, através dessa colocação da encíclica, extraímos dela pontos para a educação religiosa de nossas crianças. Então, eu vou deixar em partes que o Pedro possa conduzir, que ele possa expor o que ele mesmo estudou. Ele vem estudando conosco muitas coisas, e entre essas coisas que aprende também na vida religiosa, também aquilo que a Igreja, a Santa Igreja, ensina através dos seus papas, né? O magistério da Igreja, a tradição da Igreja, da vida dos santos também. Então, hoje, né, o motivo de falarmos sobre a educação religiosa é justamente porque em aulas anteriores eu falava um pouco sobre um tipo de educação que é lógico que a gente não encontra dentro das nossas escolas, né? Elas não estão fundamentadas, organizadas, orientadas para a educação da sabedoria, a educação voltada para que o homem chegue àquilo que ele deveria ser, né? E veja, São João Crisóstomo, no século IV, ele diz o seguinte, né, que o auge da sabedoria é fazer com que a pessoa não se deslumbre com os amores. E ao mesmo tempo ele fala um pouquinho antes que o auge da filosofia, né, a alta filosofia, a obra da filosofia, né, mais especificamente, mais correto falar com as palavras dele, né, é conhecer as coisas de Deus, as coisas que vão nos acontecer depois, a respeito do inferno e a respeito do céu, né? E dali ele vai destrinchar essa educação da sabedoria, né? O que seria esse não se deslumbrar com os amores, em poucas palavras, né? Que é a fazer com que o homem conheça as coisas humanas, a riqueza, o poder, a glória, né? Para desprezá-las, né? E das coisas divinas, justamente para poder colocar no devido lugar, né? Organizar a vida. E veja, esse tipo de educação ele foi aplicado. Nós encontramos numa bela obra que foi publicada pela Quirion, a obra chamada A Inveja dos Anjos, que recolhe, né, neste livro a vida das escolas catedrais, as escolas monásticas entre os anos de 950 a 1200. Ainda que em um momento ou outro até cite um pouco antes, né, ali no final do século VIII também. E ali você vai encontrar, então, a colocação de que um jovem de nome Estúrmio, ele passou por uma educação e veio a ser o fundador e o primeiro abade da grande abadia de Fulda, na Alemanha. E é interessante notar que a descrição que se dá da educação desse jovem é de que ele se aplicou a guardar na sua memória os salmos, muitas outras obras, e não só guardar na memória, né? É que ele também começou a compreender a Sagrada Escritura em seu sentido espiritual. E o mesmo também sobre os evangelhos. Ele continua dizendo que ele empenhou-se em conhecer a fundo os mistérios dos 4 evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo.
E ainda continua falando da educação desse jovem, né? Então, que ele se aplicou, foi orientado, teve ao seu lado mestres que o auxiliaram especialmente na sua vida com Deus. Não só isso, mas como hoje, nesta aula é para falarmos sobre a educação religiosa, então nós vamos aproveitar de uma encíclica do grande Papa São Pio X, né? E aí eu vou deixar então que o Pedro possa comentar e trazer para nós, comentar, melhor dizendo não, né? Apresentar a encíclica né? Que o Papa então escreveu. Então, agora passo ao Pedro e de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas, algumas intervenções, alguns comentários. Vamos em um momento ou outro. Alguns momentos eu deixo ele falando, de repente eu paro e aqui converso com ele ou mesmo acrescento alguma coisa, tá bem? Então, deixo agora com o Pedro. O nome da encíclica que nós vamos ver hoje é Acerbo Nimis, do Papa São Pio X. Ele escreveu essa encíclica em 1905, no segundo ano do seu pontificado, e ele a dirigiu a todos os bispos do mundo inteiro. O Papa São Pio X, no contexto da época que ele estava escrevendo essa encíclica, era quando as grandes potências do mundo estavam em desenvolvimento, né, que seria a Rússia e os Estados Unidos, e que depois resultaria mais para frente na Primeira Guerra Mundial em 1914, que foi inclusive o ano em que o Papa São Pio X morreu. Ele divide a encíclica em 6 partes, se não me engano. Então, eu vou começar pela primeira parte. Ele começa mostrando como se fosse um panorama de como está o mundo nessa época. Como eu disse, estava numa época de guerras, então estava numa grande crise de fé. Então ele vai mostrar como estava a sociedade. Então ele fala: a depressão das almas e a debilidade delas se deve em grande parte à ignorância das coisas divinas. Ou seja, por não conhecerem a doutrina cristã, essas pessoas acabam caindo na debilidade e na depressão, as suas almas. Aqui um detalhe, né? Quando se usa o termo doutrina cristã, é claro que o Papa está falando daquilo que você entende por doutrina mesmo, né? Ou seja, um ensinamento de Cristo, a sua doutrina. Mas também quero recomendar que, depois eu envio para vocês, através de um link, uma aula onde, anos atrás, eu extraí da obra de São João Crisóstomo, na verdade, de um comentário que ele faz a um trecho de São Paulo sobre educação de crianças, onde ele vai falar de educar na doutrina do Senhor. São João Crisóstomo leva 10 páginas explicando o que significa ali doutrina do Senhor. Não só a expressão literal, mas ampliando para o conhecimento teológico, espiritual do que significa. Mas aqui a doutrina todo aquele conjunto de verdades, né, dos grandes mistérios, né, e que deve ser não só ensinado, todos esses mistérios devem ser ensinados, mas dentro de todo um enquadramento que o Papa vai dar. Inclusive no seu catecismo maior, o São Pio X ele dá um resumo bem fácil da gente gravar do que é a doutrina cristã. É da pergunta número 4, se eu não me engano, que ele fala o que é a doutrina cristã, né? Catecismo é pergunta e resposta. Aí ele diz: doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então ele resume: quando então as pessoas não aprendem a doutrina cristã, a alma delas acaba caindo nesse estado. Então essa primeira parte é bem curta, acaba aqui a primeira parte, porque ele faz o começo dela, né, dando a bênção aos bispos, então ele toma um certo tempo nisso, então é bem mais curta essa primeira parte. Depois ele começa o segundo capítulo da encíclica, que ele chama de a necessidade da instrução, aqui é a instrução religiosa. Ele fala: muitas pessoas se perdem a salvação eterna e vão para o inferno porque não conhecem as verdades mínimas necessárias para a salvação, ou seja,
não conhecem a unidade e a trindade de Deus e a sua encarnação, morte e ressurreição. Ou seja, como elas não conhecem essas duas verdades principais, então elas acabam se perdendo por ignorância religiosa. Então ele diz, a vontade humana, ele vai construir um raciocínio para explicar o porquê disso. A vontade humana preserva, Deus deixou que ela preservasse um resquício daquele amor inicial que tinha antes do pecado original. Ou seja, o homem conhecia a Deus, conhecia todas as coisas no estado infinitamente superior ao que nós temos e amava a Deus. Sua vontade desejava sempre amar a Deus. Depois do pecado, as paixões desordenadas fizeram com que esse amor ficasse deturpado. Mas a nossa vontade ainda guarda aquele certo resquício. E ele diz, porém, a vontade precisa ter um guia. Esse guia é a razão. Sem a razão, a vontade fica solta e ela é levada de um lado para o outro pelas paixões desordenadas, o nosso concupiscível e o irascível. Então, o que acontece é que, ele diz, se a razão não estiver guiando a vontade por si só, ela vai acabar se desencaminhando. Então, o que ele diz? A razão, ela precisa estar, então, ordenada para poder guiar a vontade. Senão, a vontade vai perder e vai abandonar aquele amor inicial que tinha com Deus e vai resultar, ele diz, numa cegueira e morte da razão e da alma. Ele diz como se fosse um cego guiando outro cego. A vontade fica cega e a vontade fica cega e a razão também acaba ficando cega. Uma não consegue guiar a outra. Então, o que ele está dizendo aí? É necessário, então, que a doutrina cristã seja ensinada para que a razão conheça essa doutrina e possa guiar a vontade a desejá-la. Então, aí ele conclui essa segunda parte, num breve resumo. Depois disso, ele começa a terceira parte. A terceira parte ele chama dos efeitos da doutrina cristã. Aí ele vai mostrar o que acontece quando uma pessoa aprende a doutrina cristã. Primeiro ele estava mostrando que se não aprender, olha o que acontece, olha a importância dela. Agora ele está mostrando o que ela vai dar para a alma, o que vai resultar dos frutos se a pessoa aprender a doutrina cristã. Então, ele coloca mais uma figura, né? Ele usa muitos exemplos para explicar melhor. Ele diz 2 tipos de pessoa que ignoram a doutrina cristã. Um é um homem culto nas ciências humanas, mas que não conhece as divinas. E o outro é um inculto nas humanas e inculto nas divinas. Seja uma pessoa rude, não conhece nada. Ele dá um exemplo das pessoas do campo, ele fala, por exemplo. Ele diz, as primeiras, né, que conhecem as humanas, mas não as divinas, por que conhecem as humanas, mas não as ciências divinas? Ele diz, pode ser porque ninguém nunca lhes ensinou, ou por a pessoa não quer mesmo aprender. Ele diz, e o que acontece é que essas pessoas, elas passam essa vida sem conhecer a doutrina cristã, e na hora da morte, se elas quiserem um padre, que a maior parte nem vai aceitar, se aceitar um padre, ao invés do padre poder preparar aquela alma para a morte, vai ter que ficar explicando para elas os elementos principais do catecismo para que ela possa se salvar, né? Pelo menos conhecendo aquelas verdades. Ele diz isso quando ela quer um padre e não vai para a morte sem nenhuma preparação. E as pessoas totalmente rudes, que não conhecem nada, ele diz que às vezes elas pecam, cometem os seus erros, ele fala, elas roubam, elas mentem, porque, ele diz, porque elas não conhecem a doutrina cristã. Se alguém lhes ensinasse que, por exemplo, o roubo é pecado, a mentira é pecado, eles ensinassem a doutrina cristã, essas pessoas não cometeriam esses pecados. Então ele faz esse panorama, né? Como estão as pessoas na sociedade. Isso na época dele, mas também se aplica muito à nossa época. Faz um pouquinho mais de 100 anos que ele escreveu essa encíclica e ela ainda tem muito valor. Então, o que ele fala? Ele deu esse panorama. Então, ele vai dizer, então é necessário que a pessoa tenha a doutrina cristã. E quais vão ser os efeitos? Ele diz, para a gente entender os efeitos da doutrina cristã, a gente precisa entender o que a doutrina cristã vai colocar na alma daquela pessoa. Ele diz que a doutrina cristã vai incutir nela o desprezo pelo mundano, o amor pelo que é eterno, o amor aos inimigos, a caridade para com o próximo e o desprezo para com nós mesmos. Então, são mais ou menos aí umas 5 coisas que ela vai colocar na alma da pessoa. Ele diz... Veja que aqui
No início eu estava mencionando São João Crisóstomo, né? Na obra da Vanglória e da Educação dos Filhos, de onde eu extraí o comentário, onde ele fala que se deve se incutir e estimular que se exercite a fim de conhecer as coisas humanas, a riqueza, a glória, o poder para desprezá-las. Né? Justamente o que São Pio X vai falar, né? Dos 5 efeitos, né? Para entender os 5 efeitos, ele vai explicar como é mesmo. Como, o que a doutrina cristã vai incutir na alma da pessoa. Quais são as coisas? Você acabou de falar. O bem que a gente deve fazer aos inimigos, o desprezo pelo que é terreno. Pelo desprezo que é terreno, tá vendo? O desprezo por estas coisas que São João Crisóstomo vai falar, né? A riqueza, a glória, o poder. E é lógico, na cabeça das pessoas vão olhar assim, então tem problema ter dinheiro. Sempre a mente da pessoa ela vai de um lado para o outro. Né? A questão é essa falta de medida, o excesso, né? Que é um desvio. Então, como que a doutrina ela ordena, né? Ela ordena as paixões, ela vai auxiliar a inteligência e a vontade para que o homem busque o eterno, que o homem busque aquilo, através daqueles mistérios, a Deus, que é seu fim. Então ele diz que a doutrina cristã é isso que ela vai incutir na alma da pessoa, e só a doutrina cristã faz com que a nossa alma possa entender Deus nas suas infinitas perfeições e que vai colocar a alma naquela dignidade natural, aquela dignidade primitiva que nós tínhamos. Então, ele está falando aí o que a doutrina cristã põe. Mas quais são os efeitos, né? Ele diz que os efeitos são 4. Nós chamamos esses efeitos das 4 virtudes cardeais. Inclusive, quando a gente vai vendo elas, conforme a gente vai adquirindo elas, nós vamos cada vez mais, aqui como ele vai dizer, obedecendo, né, executando aquilo que a doutrina cristã vai incutindo na nossa alma. Então essas virtudes cardeais, elas é que fazem com que a pessoa pratique. Exato. Ela guarde a doutrina, ela desenvolva a doutrina. Por isso, inclusive, o padre Royo Marim, na obra Espiritualidade de los Seglares, Espiritualidade para os Leigos, vai falar que a educação do jovem, ela em base consiste em se ensinar, orientar, corrigir e fazer com que se desenvolva as virtudes cardeais. Na obra Inveja dos Anjos também, você vai ali olhar e ver o empenho que eles tinham, os mestres, em fazer com que eles aprendessem e vivessem as virtudes cardeais, né? Justamente para poder auxiliar aquele aprendizado da doutrina. Exato. Inclusive, na escala das virtudes que Aristóteles diz para chegar até a sabedoria, as 4 virtudes cardeais, claro, né, que ele não conhecia ela como se fossem virtudes cardeais, né, mas ele coloca esses 4 nomes mesmo que das virtudes cardeais estão nos degraus iniciais para se chegar à sabedoria. Os degraus, falei errado. Ele diz, então, o primeiro é a temperança, o segundo tanto Aristóteles, né, como o Papa Pio X, São Pio X. O segundo é a fortaleza, o terceiro é a justiça e o quarto é a prudência. Ele diz que a temperança vai nos fazer dominar o nosso apetite concupiscível sobre a nossa carne. E, a partir dela, nós conseguimos ter uma pobreza de espírito. Por quê? Porque sabendo o que nós precisamos e o que nós não precisamos, através da virtude da temperança, nós podemos viver a pobreza de modo verdadeiro. Nós sabemos o que nós precisamos, sabemos aquilo que é supérfluo. Então, depois disso vem a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, ela faz com que nós possamos dominar o nosso apetite irascível. Então, aí nós dominamos a segunda parte das nossas paixões desordenadas. E aí nós conseguimos verdadeiramente amar o nosso próximo, ele diz, porque aí nós não somos mais levados por aquele ímpeto da cólera. Depois disso, vem a virtude da justiça. Ele diz, a virtude da justiça faz com que nós demos
dá para cada pessoa o que lhe é merecido. Dá ao próximo o que é do próximo, a Deus o que é de Deus e a nosso o que é nosso. É porque a justiça vem iustheos, direito de Deus, né? A palavra, né? Porque geralmente as pessoas olham a justiça só por um aspecto financeiro, vamos dizer assim, dinheiro, né? E não, vejam como é muito mais amplo, né? Inclusive vocês vão encontrar em imagens santos com as mãos em sinal de louvor, né? E às vezes vocês vão encontrar, né, embaixo dessas imagens, às vezes de um anjo da justiça, assim, colocado a justiça com as mãos deste modo, ou seja, amando, louvando a Deus, adorando a Deus, né? Uhum. E inclusive Aristóteles, na sua escada, né, até a sabedoria, ele vai dizer que existem dois tipos de justiça, a justiça particular e a justiça universal. A justiça particular é aquela que normalmente, geralmente a gente tem aquela ideia do que ela é, né? Tanto a do dinheiro mesmo, pagar a quem trabalha, mas também ele diz a justiça num caso específico. Por exemplo, porque inclusive ele faz menção à diferença. Por exemplo, uma pessoa faz um ato e aí perguntam para ele, aquilo estava justo ou era injusto? Ele via aquele ato e dizia se era ou não certo. Ele diz, a justiça universal, ela vai do modo sintético, ou seja, ela vai pelos princípios. Aí se alguém perguntasse, o rei fez isso é justo ou é injusto? Aí ele diz, ao invés de ver o caso do rei, você vê o que seria a lei em geral, e aí aplica aquilo ao rei. Então, os dois tipos de justiça. E por fim, a prudência, a última das virtudes cardeais, que é uma síntese de todas as outras. Nós dominamos a nós na concupiscência e no irascível. Nós sabemos o que é certo de dar ao próximo, a nós e a Deus, e a partir daí nós sabemos o que é correto de fazer naquele momento, se aquilo é bom e se aquilo deve ser feito naquele momento. Então, prudência aqui não é astúcia, a prudência é uma síntese de todas as outras virtudes. E a virtude da prudência é, inclusive, então, um dos efeitos da doutrina cristã. Ele diz, mas quando a ignorância religiosa, né, não conhecer a doutrina de Deus, se alia com os pecados, com a depravação humana, então vira um estado em que se impossibilita com que a alma possa amar a Deus, com que a inteligência dela possa ser desenvolvida, porque as paixões lá dominam, os vícios crescem naquela pessoa e ela fica impossibilitada da virtude da religião e, é claro, de todas essas outras virtudes. Então aí ele começa a quarta parte. Ele chama essa de o primeiro ministério. Ele começa, dito então que nós mostramos a necessidade de aprender a doutrina cristã, a importância dela, os seus efeitos, então a quem compete ministrar o ensino da doutrina, né? Ele diz que compete ao sacerdote, porque ele diz que uma das principais obrigações do sacerdote é o ensino, porque ele diz que, inclusive, Cristo, antes de subir aos céus, nosso Senhor equiparou a necessidade de ensinar as pessoas com a necessidade do batismo, né? Nos últimos versículos do Evangelho de São Mateus, ele diz... Isso nas palavras do Papa. Ele está fazendo ele está equiparando, né? Só para deixar claro que está na encíclica, assim que o Papa mesmo se expressa. É como se são as últimas palavras de Nosso Senhor antes da ascensão, como o desejo, né? As últimas coisas que ele queria deixar, como uma comparação muito baixa, né? Quando uma pessoa está morrendo, os últimos desejos, o testamento dessa pessoa, o que ela está deixando, né? Aí Nosso Senhor vai ali, nas minhas palavras, né? Decretar, olha, façam isso, né? E aí o que então... Inclusive porque ele fala assim, foi-me dado o poder sobre o céu e sobre a terra, e depois, ensinai a todos os povos, ensinai. Aí ele diz, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar todas as coisas, quaisquer que sejam, que eu vos mandei. Em latim, essa parte fica na Vulgata, dat est mihi omnis potestas in cielo et in terra, euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
docentes eu servari omnia quecunque mandavi vobis, et ego sum vobiscum omnibus diebus, usque ad consumationem seculi. E aí ele subiu aos céus. Então, ele está falando aí que as últimas palavras, né, dele sobre essa terra antes de subir aos céus foram: ensinai e batizai. E depois um consolo: eu estarei convosco até o final dos tempos. Ou seja, essa necessidade que ele expressou, que é uma obrigação de ensinar a doutrina cristã e batizar. Então, o Papa fala isso. Depois ele diz... Sabemos que, inclusive, a Santa Igreja, cabe a ela o ensino, ela é mãe e mestra, né? Então, por isso, o Papa, ele está falando, ou seja, o sacerdote que ensina, a Igreja que ensina. E dela, inclusive, da Santa Igreja, do sacerdote, ela delega, vamos dizer assim, aos pais que ensinem, que sejam ali os primeiros a ensinar a fé no seu lar, ou seja, aqueles que vão conduzir os seus pequenos, né? Então, lógico que alguns podem aqui, ao ouvir isso, então o sacerdote é só o padre. Não, porque, veja que Pio XI, na encíclica Divini Nius Magistri, ele vai falar quem compete à educação, e ao falar quem compete à educação, está falando ali do mestre, mas ele vai anteceder, vai falar um pouco sobre a família, a igreja, a escola, ou melhor, a igreja, né, ali com a família, e a escola. Um tipo de escola distinto das escolas que nós estamos vendo hoje, claro, né? Ali são Pio XI, né? Ele tinha um outro olhar para isso. Então é importante entender, porque agora, como ele vai falar que é do sacerdote, né, vai parecer que é algo assim como... Então não temos nada que fazer como pais, né? Uhum. Porque inclusive mais pra frente ele vai dizer: se não tiver um sacerdote, ou se o sacerdote não der conta, ele pode pedir auxílio de um leigo. Ele vai falar isso mais pra frente, mas ele diz: então quais são as virtudes do sacerdote que vai ensinar, né, do catequista? Ele diz: ele deve ser piedoso, ele deve ser zeloso, trabalhoso no sentido que ele usa a palavra, não é alguém que dá trabalho, é alguém que trabalha. A gente usaria laborioso, né? Uma pessoa laboriosa. Ele deve ser sábio e santo. Resumindo, ele tem que inspirar virtude, ciência e o trabalho. O trabalho de preparar, a ciência do conhecimento que ele vai ter e o amor que ele vai emanar do amor dele para com Deus. Ele diz como ele vai ter a ciência e o amor a Deus. Ele diz: ele deve meditar dia e noite e aliar o trabalho da catequese com a meditação. Ou seja, sempre estar refletindo na doutrina cristã que ele vai ensinar. Ele vai dizer, é uma meditação diária, porque inclusive ele cita lá uma parte que diz, se eu não me engano é uma parte da Bíblia, o Salmo, que diz: 4 vezes por dia eu vos louvo e 3 vezes eu me levanto de noite para louvar o vosso santo nome. É alguma coisa assim, mas sentido assim, de noite eu estou meditando na vossa doutrina. Ele diz, ele deve crer no que ele ensina, é que ele vai fazer como se fosse uma linha, crer no que ensina no que acredita e vai amar naquilo que ele ensina e acredita. Ou seja, se ele ensinar algo que na verdade ele não crê, ele vai se perceber que ele não ama aquilo que ele está ensinando, e aí ele vai dizer que não vai ter fruto essa catequese que ele dá. Aqui pode parecer estranho, né? Como é que um catequista vai ensinar alguma coisa que ele não acredita? Quando ele está falando em ensinar alguma coisa que ele crê, que ele ama, né? É que não haja contradição entre aquilo que ele ensina por palavras, que ele está orientando, que ele está corrigindo, e a sua própria vida. Ou seja, a sua vida também seja uma expressão, né, do que ele está ensinando. Ele está ensinando algo que ele está procurando praticar. Lá na vida do Estúrmio, né, daquele abade, né, lá no início, ele vai, inclusive na educação dele, fala assim, ó, foi aos limites da sua capacidade para reter no peito sua câmara do tesouro, tanto o Velho como o Novo Testamento. Seus pensamentos, como consta, eram noite e dia sobre a lei do Senhor.
Então, veja, estava meditando a lei do Senhor, seus mandamentos, sua doutrina, estava meditando aquelas verdades, extraindo dela a verdade, né? Extraindo o próprio Cristo. Então, veja as qualidades do catequista aqui. Uhum. Então ele vai dizer, ele vai praticar a verdade e amar a Cristo. Ele dá um resumo. Então, para ficar rápido, fácil da gente lembrar. Então, crê ficaria assim, né? Crê no que você lê, ou seja, creia no que você lê e ensine no que você crê, ou seja, ensine o que você lê, né? Resumindo, né? Se a gente pegasse de uma ponta a outra. E, é claro, que amando. Ele diz, então, essa é a primeira obrigação, ensinar a fé aos pais e às crianças. Ele diz que essa é a primeira obrigação, às crianças e também aos pais dessas. Ele vai falar mais pra frente. Ele diz, todos os dias festivos, ele deve ensinar as questões elementares da doutrina cristã, da fé. Ele diz, mas tem diferença entre pregação e homilia. Então aqui nós vamos fazer essa distinção. Porque ele diz, homilia é o pão supersubstancial, usando as palavras do Evangelho. É o pão daqueles que já estão crescendo na vida de união com Deus. E a pregação é o pão para aqueles que estão morrendo de fome, aqueles que estão fora da graça, não amam a Deus, não conhecem a Deus. Então esse tem que ser algo um pouco mais diferente. Então a homilia é mais profunda, a pregação ela é mais para ensinar as verdades iniciais. Ou seja, para trazer. E quando ele trazer, aí a pessoa entra na homilia. Quando ele conseguir que ele esteja ali, aí ele vai alimentá-lo com a homilia. Nas palavras de São Paulo, é o pão dos fortes e o leite dos fracos. Ou seja, não há nada de ruim que uma pessoa que já está na homilia ouça a pregação. Inclusive ele diz que é bom, o Papa São Pio X, ele enriquece de indulgências as pessoas que ouvissem as pregações, não as que ouvem homilias, é diferente, as que ouvem a pregação. Mas a pessoa, então não tem problema alguém que ouve homilia ouvir a pregação, mas alguém que está precisando da pregação só ficar na homilia, isso não é isso que ele quer. Ele quer que a pregação e a homilia sejam coisas separadas para o sacerdote, seja para as pessoas que o sacerdote vai ensinar. Ou seja, a pregação é para aqueles que ainda estão fracos na fé, estão no começo. A homilia já são para aqueles que já estão na fé de modo mais profundo. Então ele vai dizer, então os passos da homilia, o padre vai saber como ele segue. Agora os passos da pregação, ele vai dividir em 5 níveis. O primeiro, uma comparação, Deus e os homens. Como assim? Deus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu... Esses aqui são os passos da pregação, né? O primeiro passo é esse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o que os homens fazem? Constrói bezerro de ouro. Deus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, depois eles perguntam, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? Coisa assim, qual é o limite que eu tenho que suportar dele? Não matarás. E eles vão lá e se matam. Ou seja, é essa comparação. O que Deus manda, o que os homens fazem, a misericórdia de Deus e os homens quase nunca amando a Deus. Para que isso? Para que a pessoa que está ouvindo, né, seja criança ou seja adulto, veja o que Deus quer e como tantas vezes o ser humano é desobediente, quantas vezes ele é ingrato. Para quê? Para que a pessoa deseje obedecer ao que Deus está lhe mandando, né, na Sagrada Escritura. Segundo, ele tem que dar exemplos. Ele enriquece com muito, ele foca bastante na necessidade dos exemplos, porque ele diz que para as crianças a questão do exemplo, isso daí ele não fala na encíclica, né? Ele fala numa outra obra dele, acho que no Catecismo de São Pio X. Ele fala que o exemplo, os exemplos, né, que ele vai dar, isso é o que faz com que a criança sinta prazer e gosto. Ele diz, os exemplos devem ser claros, vívidos, breves, belos, ou seja, ele tem que enriquecer de exemplos. De onde? Das Sagradas Escrituras, dos Santos Padres, das Atas dos Mártires, né? Da literatura católica. Dos santos. Os santos reúnem toda a vida exemplar e traz isso que ele está dizendo que é para buscar, né? Para ajudar ali a criança. A vida do santo faz isso.
Depois, esse é o segundo passo, né? Então, o primeiro, comparação. O segundo, exemplificação. O terceiro é um aconselhamento. Ou seja, ele está imaginando ali que o padre vai estar com um auditório, né? De pessoas ouvindo ele. Então, ele vai aconselhar o que as pessoas devem fazer. A virtude. Depois, esse é o terceiro passo. O quarto. Um detalhe. Aqui seria dentro do lar, vamos fazer aqui extrair aqui uma ideia, a explicação de um pai, de uma mãe que vai ensinando a vida de oração. Por exemplo, quando você lê lá a oração de Santo Afonso, quando ele vai falar sobre a necessidade, a importância da oração, ou mesmo algumas outras obras, como as Excelências da Santa Missa, onde ele recorre a imagens, né? Histórias assim que deixam qualquer um até com um pouco de medo de faltar na missa, né? E ao mesmo tempo a gente pode ver outras obras que vão exemplificar, como a missa mística, né? Estimular o amor à Santa Missa. Aqui seria o explicar, porque a criança, o jovem, quem quer que está aprendendo, quer entender um pouco mais. Então, poderia se dizer aqui, extraindo, né, aplicando para nossa realidade como leigos, né? Aqui não está para leigos, o Papa não escreveu isso aqui para leigos, mas extraindo daqui na realidade da prática, do ensinamento da doutrina de Cristo, o explicar, né? Você está expondo, você está fazendo com que ele ame, mas ele ainda tem dificuldades de entendimento. Você está explicando, porque ele necessariamente, quando ele caminha na vida de oração, exige explicação nessa caminhada. Então, aqui poderia dizer explicação também. Na obra que ele faz, o Manual do Catequista, ele vai dizer então que ele dá esses mesmos passos, mas aí ele troca o nome. Esse terceiro, que ele põe como aconselhamento do auditório, ele vai dizer lá como a explicação do que foi dito, através dos exemplos, ou seja, os exemplos iriam antes, e quando é com crianças, as perguntas. Ele vai dizer muito da importância das perguntas. Claro que com adultos, né, isso não se aplicaria. Depois, não, pode até se aplicar, porque podem ter dúvidas também. Que a criança é que o Papa, ele em outro momento, né, aqui nessa encíclica, ele vai falando, vai mostrando sobre a explicação, as perguntas e respostas. Uhum. Né? Depois ele vai, no quarto passo, dar uma indicação de vida moral para as pessoas, né? Sobre as virtudes. E o quinto, fazer uma exortação final. Ele diz que nessa última exortação ele pode recorrer a exemplos da Bíblia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o padre está explicando o segundo mandamento, como ficaria? No começo ele faz a comparação de Deus e os homens. Deus diz, não blasfemarás, por exemplo, e os homens blasfemam. Depois o segundo exemplo, exemplos da Sagrada Escritura, o blasfemo que foi apedrejado. Depois o aconselhamento auditório, como nós refreamos a nossa língua, a virtude do silêncio, né? O saber calar. Depois indicar o modo para alcançar essa virtude. E o último passo, fazer uma exortação. Aqueles que blasfemarem não entrarão no reino dos céus. Algum chamamento mais forte para o final, para que aquilo fique retido na memória da pessoa. Mas aqui um exemplo, né? Ele diz, mas que o padre não se preocupe em ser eloquente. Ele vai focar muito nisso. Eloquência aqui não é falar bem, no sentido assim, falar de modo certo. Eloquência aqui, ele está dizendo no sentido da arte retórica. Ou seja, falar de modo muito bonito, muito persuasivo, que ele fale de modo como os retóricos da antiguidade falavam, né? Ele diz, isso não é errado, isso não é mal, isso não é feio. Ele diz, só que quando muitas pessoas se converteram lendo o Evangelho, que é simplíssimo, não tinha como ficar mais simples o Evangelho. E poucas pessoas se converteram lendo grandes livros, belíssimos, de defesa da fé, só que se preocupavam demais na retórica. Ele diz, porque não é para agradar aos ouvidos e isso não vai acabar sendo útil. Ele diz, não é para agradar aos ouvidos, é sim para tocar o coração da pessoa. Eu vou acrescentar um detalhe aqui, que pode também ajudar a entender isso. Como o Pedro mesmo disse, não é que é pecado, não é mal, não é ruim a eloquência. Eu vou acrescentar uma ideia extraída do mesmo livro, A Inveja dos Anjos, né? Onde está falando sobre o monge, o sacerdote que está na condição de superior, enfim, a pessoa que está ali à frente, né?
fala, olha, que um cuidado que ela tem que ter, né? Que às vezes pode ser que ele cuide em parecer muito benevolente, gentil e afável, para ganhar os corações. Mas sem perceber, talvez ele esteja buscando a si mesmo, uma exaltação de si mesmo, uma preocupação no modo de apresentar, que tenha algo ainda de si. E aí, então, aqui ele vai indicar, né, que essas pessoas, inclusive, não poderiam assumir os cuidados das almas. Era importante que a popularidade resultasse de santidade e não de ambição. Lógico, eu estou extrapolando aqui um comentário, estou acrescentando algo que não está na encíclica, mas é evidente que às vezes a pessoa se preocupa muito na forma e parece que o conteúdo ele é prejudicado por conta dos cuidados da forma de que apresenta. É fazer teatro, fazer um monte de coisa para poder ensinar a fé, quando o que importa é a verdade, que é simples, né? E ela tem uma força em si mesmo. E se a pessoa procura amar a esta verdade, ele não precisa de outros recursos, né? Ele a apresenta como aquele quem ama. Como ele ama, é natural que ele vai mostrar com aquele mesmo amor. Então ele não precisa de um recurso, de uma técnica, alguma coisa assim. Ele vai expressar como, olha, eu creio nisso, eu amo isso daqui, olha isso, entende? Então eu não preciso de outros recheios. O São Pio X, ele era de uma família simples, ele era sarto, né? Ele era sapateiro. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser objetivo, então ele não vai ficar se perdendo. Então, depois que ele escreve isso de eloquência, o que dá a entender é que ele deve ter pensado, parece, né? Porque do modo que ele constrói é muito interessante. Ele parece que ele imaginou assim, alguém vai ler e vai pensar, mas que absurdo, por que não pode ser eloquente? Aí então ele diz, o problema não está sendo eloquência. Aí ele mostra o verdadeiro problema. Ele diz, crianças, adultos e até velhos que não sabem e precisam aprender a doutrina cristã pecam gravemente e se perdem por não conhecer a doutrina. Ou seja, vocês estão se preocupando demais com a eloquência, quando o mais importante é ensinar a doutrina. Se você explicar de modo eloquente, não vai dar tanto fruto. O importante, você não precisa se perder na eloquência, o importante é que seja simples e ensine. É isso que ele está falando. Antes orantes que oradores, como diz Santo Agostinho. Exato. Por isso que ele vai ressaltar bastante essa parte. Ele vai ficar um longo parágrafo falando sobre a importância de não ser eloquente. Nessa parte da pregação. Na homilia, não tem o problema da eloquência. Porque os discursos que a gente pega dos santos padres eram extraídos das homilias. E se você vê o modo que eles falavam, era muito eloquente. Porque a eloquência da homilia é diferente da eloquência da pregação. Como ele disse, um é para as pessoas que estão morrendo de fome. Você não precisa explicar para elas o que é água. Você dá água quando elas estão morrendo de sede. Os outros, eles já não vão morrer de fome. Então você pode ser um pouco mais eloquente. Aprofundar. Exato, aprofundar. Colocar de um modo mais profundo, né? Então ele diz, a fé morre a cada dia. Ele diz, a cada dia que se passa sobre essa terra, parece que a fé está morrendo. Ela seca e não cresce se ela fica abandonada. Aí ele cita quando, não lembro se ele cita São Felipe Neri, alguma coisa assim, que ele diz, Senhor, não acredite, o São Felipe Neri falando, né, de si mesmo, não acredite em mim, porque eu, Felipe, poderia vos atraiçoar, ou seja, vos abandonar, ou seja, a gente não pode acreditar que nós vamos manter a graça da fé pela nossa própria força. Se a fé não é cuidada, ela se perde, ela morre. Inclusive o senhor citava numa frase do Santo Afonso, né? Aquelas pessoas que têm a graça da fé, que se elas abandonam a oração, elas correm o risco de depois perder essa graça. Sim, porque na verdade assim, o cuidado da fé para praticar o primeiro mandamento. Para cumprir o primeiro mandamento, nós precisamos praticar as 3 virtudes teologais. Isso é o ensino da teologia moral, né? Desenvolvimento dos mandamentos. Você vê que a pessoa precisa praticar diariamente as 3 virtudes teologais. E não basta dizer, eu creio, espero, né? Vos amo. Não é isso, entende? A coisa é ler as Sagradas Escrituras, meditar as Sagradas Escrituras, ir à Santa Missa,
guardar tempo de oração, aprender a oração, se dedicar ao estudo da sã doutrina. Então, tudo isso para guardar a fé. Quem está de pé, cuidado para não cair, né? É a frase, para resumir essa parte aí São dele. Paulo. Ele diz: a fé precisa estar sempre sendo estimulada, excitada, ele diz, porque se ela não é praticada, se você não rega a semente, ele diz, como o germe da semente, né, como a essência da semente, né, vai dar fruto, aí como ela vai dar? Através da pregação contínua do sacerdote. Ele diz, a importância, a necessidade da doutrina é que ela é muito necessária e útil para a glória eterna. Quando a pessoa tem a doutrina cristã no coração, a fé dela vai estar sempre florescendo. Do contrário, a fé dela vai estar sempre murchando. Ele diz, aí ele começa a quinta parte praticamente a última, que aqui a gente já vai na reta final, né? Ele vai dar normas. É esse o título que ele usa, normas. As regras que devem ser usadas. Aqui ele é muito prático. Ele diz, 1 hora de pregação, aqui é tudo pregação, tá, gente? Aqui a gente tá falando de homilia. Porque tá precisando do sacerdote. 1 hora de pregação para crianças em retiro. Por que em retiro? Porque para a primeira comunhão, ele vai falar depois. Para crianças em retiro, 1 hora de pregação. Seguindo aqueles 5 pontos, né? Para crianças que estão se preparando para a primeira comunhão ou primeira confissão, 1 hora. Ele diz, se o padre vigário, pároco, não der conta, que chame padres auxiliares. Se houver... Toda essa parte aqui, para nós, somos leigos, a gente não está colocando isso, nem o Pedro está colocando, para recomendar um padre uma coisa dessa. De modo algum. Está ensinando o Pai Nosso ao vigário, nada disso. É apenas porque está na encíclica e o que importa é a gente extrair dos outros trechos. E aqui é só um conhecimento do que está na encíclica. Porque para a gente conhecer tudo que está lá, e algumas coisas aqui nós podemos até tirar para nós, né? Para os leigos, né, que são pais, algumas coisas que dá para se utilizar, né? Depois ele diz, deve-se instruir nas verdades de fé de modo mais profundo quando tem universidades, faculdades e liceus que ensinam o ateísmo na sua cidade. Ou seja, se o padre está numa cidade em que tem uma universidade lá ateia, então ele deve focar ainda mais nas verdades religiosas. Isso daqui, naquela época, era de um jeito. Hoje... Está deflagrado todas as cidades. Para lá era exceção, hoje em dia toda inteiro. A cidade. Aí com raras exceções daquelas que não ensinam cientificismo, uma historiografia ideológica, uma perversão da gramática e tudo mais. Uma filosofia que não é mais filosofia, né? Uma sociopatia. A negação da fé, tudo mais, né? Ele diz, ele deve dar instruções aos finais de semana em forma de retiro mesmo, seja sábado e domingo, para os adultos. Para crianças, vocês veem que ele dá um tempo menor, né? Para os adultos, um tempo maior. Aí ele diz que ele deve preparar-se com esmero e simplicidade. Ele deve ser assíduo na meditação e no trabalho. Ele deve ser recomendável, ou seja, no sentido que ele possa, os outros padres, né, ou para nós, os outros professores possam dizer, nossa, ele ensina de modo muito bom, vamos fazer do modo que ele faz, nesse sentido de recomendável. E acessível, ele não deve ser eloquente demais. Ele diz, se o povo é muito simples, ainda tem mais um motivo para eles estudar mais. Não é porque o povo é simples que ele não deve estudar. Ele diz, quando o povo é muito rude, ele deve estudar ainda mais, para que ele emane o conhecimento e a santidade. E é isso que vai fazer com que aquelas pessoas entendam. Isso em uma das interpretações, né? Em outra interpretação podia ser assim. Como o povo não vai entender, ele tem que saber vários modos de explicar. Como o povo não entende, ele tem que entender ainda melhor para explicar melhor para o povo, né? Vários modos que nós podemos ver. Aqui ele chega no cerne da encíclica. É nessa frase aqui. O sacerdote deve aliar o trabalho com a meditação. Quando ele aliar o trabalho, a meditação, a oração e o estudo, né? Ele nunca está dizendo para o padre não estudar, ele diz que sempre tem que estar estudando. Mas quando ele alia os 3, aí ele chegou o modo de como ensinar a doutrina. Essa é a importância. Então ele diz que o padre se prepare, porque isso é necessário para a salvação das pessoas. Então, primeiro ele está meio que mandando, ele diz, façam isso, senão, aí ele dá inclusive as penas que o sacerdote pode incorrer,
Aí no final ele suplica, ele diz: eu vos suplico, eu vos imploro que ensinais, porque muitas almas estão se perdendo porque não tem ninguém que lhes ensine. É como se fosse um navio afundando e ele falando: joguem as cargas no mar para que a gente não morra afogado, joguem as cargas no mar. Primeiro ele tá mandando, depois ele fica suplicando. Então ele diz: por favor, tenham empenho, zelo, e eu vos peço isso a todos. E para que vocês fiquem ainda mais instigados a obedecer, então dou a minha bênção apostólica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele conclui a encíclica fazendo um pedido e dá até a bênção em muitas indulgências para que o padre possa ensinar. É aí que ele conclui a encíclica. Então veja, essencialmente como pais, entendemos que na educação, na instrução religiosa, nós vamos ensinar melhor aquilo que nós cremos, vamos ensinar aquilo que nós cremos, e se cremos, a nossa vida tem que ser um reflexo, né? Ou seja, toda a vida tem que estar ordenada no dia a dia do seu lar, não estou falando de algum momento, mas toda ela voltada para Deus, né? Ele demonstra isso na sua vida, e é uma vida que ele dedica quando está transmitindo a fé, quando ele dedica muito antes ao seu tempo de oração e de meditação. Então é dali que ele absorve, dali que ele extrai, né, a força, né, que enraiza, que vai deixando os alicerces muito bem preparados ali para poder ensinar para alguém. Então é um pai e uma mãe, é alguém que está ensinando uma verdade. Então, se é uma verdade, só se ele realmente crer. Então, a educação religiosa, ela depende intrinsecamente do quanto que a gente gasta tempo, quanto que a gente está buscando, que é a meditação. O buscar é meditar, né? O buscar, né? Quem busca, né? Quem está buscando, encontra. Então, esse encontrar esse buscar é a meditação, para você encontrar e você transmitir a verdade numa pessoa que é Cristo. Então chegamos aqui ao final, né, dessa aula. Poderíamos aqui fazer um outro percurso sobre a educação religiosa. Existem muitas obras, né, que a gente também está indicando neste curso. Porém, nos pareceu muito interessante e valioso trazer para essas aulas um ensinamento de uma grande encíclica sobre um ensino religioso, né? E aqui não simplesmente pensando na catequese da escola, estou pensando na educação religiosa, a verdade que dali sai, brota para os nossos lares, tá bem? Então, um abraço a vocês. Eu tive que parar o curso por uma série de motivos. Estou preparando algumas outras aulas sequenciais também, ou seja, que eram uma sequência do que vinha desenvolvendo, mas eu fiz aqui um parênteses para a gente não perder o contato com vocês, e também porque várias pessoas mandaram perguntas sobre catequese, né? Eu falei, bom, então vamos aqui acrescentar esta aulinha, tá bom? Então, um abraço para vocês. Eu espero que aqueles que venham a assistir entendo que ter colocado o meu filho, né, aqui para poder também falar tem o motivo apenas de eu estudo, minha esposa estuda e eles também vão estudando na medida de conforme eles vão crescendo, né, adolescentes, né, vão envelhecendo, vão aprendendo também, e então julguei que seria interessante colocar, né? Então deixo um abraço para vocês e espero revê-los na próxima aula. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.